tem um indutor. A ideia desse indutor é que ele armazena carga elétrica com campo magnético. Daí a gente tem que lembrar alguns conceitos de física, que é o principal é, tem um fio, tem uma corrente passando nesse fio. Vocês lembram dessa regra aqui? Ele gera um campo magnético. Campo magnético nuclear. Então, toda a corrente elétrica que passa pelo fio gera um campo magnético. Tá? Só precisa saber isso. Só que esse campo, ele influencia no fio da frente. Quer dizer, é um feedback. Então, ele gera corrente elétrica, ele vai passando, vai gerando um campo aqui. Esse campo gera corrente aqui, gera corrente aqui, gera campo, gera corrente, gera campo, gera corrente. Eu consigo ter carga elétrica armazenada na bobina. É diferente do capacitor. O capacitor eu tenho duas placas paralelas, um isolante no meio, as cargas ficam aqui, as outras aqui. Então eu tenho carga armazenada porque tem diferença de cargas dos dois lados. As cargas não conseguem chegar uma perto das outras, então eu tenho carga acumulada. Aqui não, aqui eu tenho carga acumulada com campo magnético. É um pouco diferente, mas não se preocupe. Memorizem que ele guarda carga elétrica com campo magnético. Essa é a ideia. Então ele faz a mesma coisa que o capacitor faz, usando um recurso diferente, recurso físico. Hoje a gente vai brincar com os dois. Porque qual é a ideia? A ideia, eu já tinha comentado na aula passada, que eu fiz um capacitor e um resistor. Então, o capacitor ele guarda a carga e dissipa no resistor. Tá? Tudo bem, eu estou usando um elemento que dissipa a energia. E se eu usar um elemento que captura essa energia e também libera? O que acontece? Então, eu vou pegar um capacitor, vou ligar um indutor. O que vai acontecer aqui? Agora, ele vai oscilar. Eu dou uma carga inicial aqui, então o capacitor carrega. Esse cara não carrega, porque ele precisa de corrente elétrica circulando. Ele precisa diluir, ele precisa gerar um campo, então precisa circular corrente. Precisa circular corrente para ele gerar carga. Então, quem vai fazer isso é o capacitor. Ele vai descarregar essa carga aqui. Aos poucos ele vai descarregando. Esse cara carrega e esse descarrega. Só que esse carregado, ele também descarrega aqui. Então, eu tenho uma coisa que fica circulando. Então, no tempo, se eu tiver uma coisa no tempo, eu tenho carga no capacitor, descarrega o capacitor, carrega o capacitor, descarrega o capacitor. Aí, na realidade, aqui não. Carga no capacitor, está no alto, muita carga, indutor não tem nada. Então, ele vai carregando o indutor, descarregando o capacitor. Então, um é indutor, outro é capacitor. Capacitor, indutor. O capacitor descarrega, o indutor carrega. Certo? E ele fica nesse ciclo, ele oscila. Então a gente está produzindo um circuito que oscila com dois elementos que tem em cada capacitor e indutor. Isso aqui é o princípio de muitas coisas que está por trás de toda a eletricidade. Transformação de energia, transformadores. O indutor está por trás de todos os transformadores. Se você pega um transformador pesadão assim, porque tem um monte de cobre lá, que é um indutor, que está transformando os sinais que oscilam em outros sinais diferentes. Aqui a gente está olhando um conceito muito simples, que ele guarda a carga elétrica no campo magnético e descarrega no capacitor, o capacitor descarrega no indutor. Deu para entender? Não tem perda ali? Tem, claro que tem perda. No mundo analógico é líquido, no mundo dos físicos teóricos não existe perda. Claro que tem perda. O indutor tem resistência, então à medida que os elétrons estão passando por aqui, ele está esquentando. Todo mundo viu que o transformador esquenta. Porque gasta energia com calor. Então, o equipamento de vocês que está muito quente, está gastando energia. Está gastando energia é excelente, não é para estar quente. Sei lá, transformador de geladeira está muito quente, então não é normal isso. É claro que tem um limite que eles trabalham, esquenta e tem uma temperatura, mas se você fica muito aquecido, começa a gastar mais energia do que o normal. O capacitor também tem perda. Então, eu posso colocar carga aqui, mas depois de um tempo finito, isso vai ir a zero. Não vai ficar infinito. Senão eu teria inventado a fonte de energia. Perfeito. A fonte de energia é perfeita. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Tá? Deu para entender? Então, se você entende, o capacitor e o indutor é parecido. Isso são só brincadeiras com a eletrônica analógica. O Arduino, quase nunca utilizaremos um desse aqui, um motor desse.
menos que a gente faça um transmissor FM, por exemplo. Por quê? Qual é a ideia de transmissor FM? Isso aqui foi os primórdios da transmissão, na década de 40, com a transmissão do rádio na Segunda Guerra Mundial, eles inventaram o rádio para transmissões a longas distâncias. Porque, ao mesmo tempo que eu consigo oscilar esse sinal, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma antena. E essa oscilação produz uma onda eletromagnética. E dependendo da frequência que você está vibrando, isso sai pelo ar. É uma onda eletromagnética que vai a longas distâncias. Isso é o rádio, é o ciclo do rádio. Então eu pego um sinal que está aqui, a minha voz, por exemplo, codifico ela numa onda, jogo ela aqui, minha voz está aqui, jogo aqui e transmito FM. Então todo mundo já ouviu falar de frequências da FM. Por quê? 103.3, uma rádio boa. 103.3 MHz. Certo? Alguém já se perguntou que diabos é isso? Isso é uma frequência, isso determina uma oscilação. Isso determina uma senoide, está oscilando 103.3 milhões de vezes em um segundo. Então eu tenho um segundo, ela oscila 103 milhões de vezes. Então os elétrons aqui estão circulando 103 milhões de vezes por segundo. Aí, em cima dessa onda, tem a voz codificada, modulada. E ela chega no equipamento, essa onda é excluída e a gente faz um trabalho de desconversão da onda. Isso funciona com tecnologia celular, só que é bem mais refinado. Hoje em dia a gente não transmite mais uma onda analógica, a gente transmite uma onda digital. Uma onda digital, uma onda digital. Uma onda digital. É um sinal digital que codifica a informação. Então é muito mais preciso, não tem ruído, não tem... Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então a ideia hoje é brincar com osciladores, para vocês entenderem que os circuitos estão lá, os elétrons estão circulando, oscilando, e o circuito vai ter o capacitor e o indutor. E ninguém vai me perguntar a que frequência você vai oscilar? Não? Que frequência tem que oscilar? Fala, Anaísa. Não, eu quero entender. Indutor e oscilador é a mesma coisa? Não, o indutor é o componente que guarda a carga magnética, elétrica com campo magnético. O oscilador é a composição entre um indutor e um capacitor. Eles oscilam. Porque um descarrega, outro carrega, outro descarrega, outro carrega, então eles ficam oscilando. Então o oscilador tem que ser as duas coisas juntas. Tem que ser duas coisas juntas. Sozinho tem que ser um circuito mais complicado. Dá para fazer posições de circuitos que oscilam, que não precisam dessas duas coisas, mas não é o momento agora. Tá? Então, alguém me perguntou? Você? Que frequência vai oscilar? Não vai oscilar 103 milhões de vezes, 103 milhões de vezes por segundo. Não vai oscilar porque você não pode ver isso. Tanto que está aqui, está na minha cabeça, 103 milhões de vezes por segundo uma onda eletromagnética chegando aqui. Eu não estou vendo isso. Eu vou fazer oscilar 440 aproximadamente vezes por segundo. Hertz. Por quê? Porque se eu colocar esse sinal, está oscilando 440 vezes num alto-falante, que vai produzir uma onda mecânica, que vai produzir uma onda mecânica no ar, eu consigo ouvir. Essa é a ideia. A ideia é produzir uma coisa que oscila 440 vezes por segundo. Eu jogo isso no alto-falante. O alto-falante, como ele mostrou, vai mexer 440 vezes por segundo, vai mudar o som, vai mudar o ar, vai mudar as pressões, e vai chegar no nosso ouvido e a gente vai ouvir. Se eu fizesse oscilar a 30 kHz, a 30 mil vezes por segundo, a gente não ia ouvir. Acho que 30 kHz não são sensíveis. Se eu fizesse oscilar a 5 Hz, a gente não ia ouvir, porque a gente não é sensível à infração. Tá dando para entender? A gente está produzindo um oscilador eletrônico que vai pegar elétrons, vai circular os elétrons, e vai jogar isso num alto-falante, que vai transformar essa oscilação numa onda mecânica, e a gente vai poder ouvir. Os elefantes são sensíveis à infração. Eles se comunicam batendo o pé no chão. Esse infração vai a quilômetros de distância. É o tipo de som que tem menos dissipação. Mas eles conseguem sentir pelos pés no chão. Então eles conseguem bater o pé no chão e uma infração oscila lá uns 10 Hz, 5 Hz, se propaga atrás do som do chão e eles conseguem ouvir. Os morcegos usam um equipamento que é ultrassom. São sons que são muito altos, eles emitem som, o som bate na parede e volta. A diferença entre os sons, ele consegue descobrir se tem algum obstáculo na frente. A gente está nos 20 kHz até uns 100 Hz, em que a gente supostamente funciona de 20 a 20 mil. 20 a 20 mil.